isso aí, estamos de volta com Vida e Saúde e agora falando diretamente dos estúdios do UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus Engenheiro Coelho. Aqui você encontra diversos cursos de graduação e especializações e para saber mais informações daqui, acesse unasp.br. E olha, entre os dias 27 e 30 de julho aconteceu aqui o 9º Congresso Internacional da AMA, que é a Associação dos Médicos Adventistas, que teve tema Uma Vida para Servir e Muitas para Salvar. Para você conhecer mais sobre o trabalho dos médicos membros da AMA, acesse médicosadventistas.org. Hoje é dia de conversar com a doutora Érica Zanetti, que é clínica geral. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Doutora, na sua prática, imagino que você atenda diversos tipos de queixas, diversos tipos de pacientes. Mas hoje quero trazer aqui a nossa nuvem de palavras e vou pedir para você escolher um remédio natural para você destacar, para você comentar para a gente da sua importância. Vamos lá? Que remédio? Bom, eu amo esse tema, né? Mas eu gostaria de escolher a água para a gente conversar hoje sobre essa importância. Beleza, vamos falar sobre a água, um tema que muitos médicos acabam deixando meio de lado. Vamos saber um pouquinho da importância da água para o funcionamento do nosso organismo, doutora? Então, vamos lá. Por que a água é importante? Bom, é interessante quando nós falamos do porquê a água é importante, a gente sabe que é, mas às vezes não entende a fundo exatamente o porquê, né? No nosso organismo acontecem inúmeras reações bioquímicas, metabólicas, reações que não são vistas a olho nu e que basicamente todas essas reações precisam da água para acontecer, né? Ela não funciona apenas no nível macro, e sim, principalmente no nível micro, durante ali o nosso processo, durante todo o metabolismo e as reações bioquímicas. E, claro, isso vai desencadear em efeitos positivos ou negativos naquilo que é percebido como os nossos sintomas também, que nós vamos falar sobre isso. Vamos lá, vamos lá. Então, de repente eu posso estar percebendo que meu corpo está precisando de água quando minha pele está mais seca, minha boca está mais machucada. Sim. Existem sintomas da deficiência de água, da deficiência da ingestão de água? Claro, existem muitas pessoas, inclusive, que estão constantemente desidratadas e muitas das vezes não se dão conta de que isso, na verdade, é um sintoma da falta de água. Por exemplo, você citou muito bem, né, a questão da pele seca, o lábio mais seco, mas tem muitos outros sintomas também, principalmente sintomas, por exemplo, agudos, né, uma desidratação aguda que está acontecendo ali naquele momento. O paciente, a pessoa, às vezes, manifesta tontura, a hipotensão, né, a queda de pressão, que a gente chama de queda de pressão. E olha só, um dos sintomas que é muito comum e pouco falado é inclusive a própria dor de cabeça. Uma das principais causas de uma dor de cabeça comum ali do dia a dia também pode ser atribuída à falta de água, né? Então, olha só. Já vou falar para você que está assistindo a gente com dor de cabeça, experimenta tomar ali uns golinhos de água para ver se vai te ajudar. Exatamente. Isso, inclusive, é uma das minhas recomendações nas consultas. Naquele momento, naquele contexto em que eu percebo, ao questionar o paciente, que ele realmente não faz a ingesta adequada de água e manifesta ali todos os sintomas dessa desidratação, né? Então, nada mais cura, nada mais como um remédio natural para ajudar nesse momento. E quantidade, doutora? Quanto de água a gente precisa tomar por dia para manter todas essas funções acontecendo no nosso organismo? Digestão precisa de água, a absorção de vitamina precisa de água, a eliminação de resíduos do lixo do nosso corpo demanda também o uso de água, doutora? Sim, com certeza. A água, nós falamos inicialmente que a importância dela, primeiramente, se dá em todos os processos bioquímicos, né? Algo que a gente não enxerga e não sente, mas no final ali, o que nosso organismo vai perceber é justamente o bom funcionamento. Tá. Então, na verdade, a absorção dos nutrientes, como você disse, a própria digestão de maneira geral, né? O nosso trato digestivo, ele precisa de água e, inclusive, se nós estamos em deficiência de água, se nós não consumimos o suficiente, o nosso intestino vai começar a reabsorver essa água, né, do conteúdo
que ingerimos. E olha só, isso inclusive pode ser um sinal, caso a pessoa tenha um intestino um pouco mais preguiçoso, caso ela perceba que esteja um pouquinho ressecada, isso pode ser um sinal dessa baixa ingesta de água. Então, isso também é uma dica, né? Essas pessoas que sofrem talvez de constipação intestinal, aumentando o volume de água é uma boa estratégia para a gente tentar uma melhor função do trato digestivo. Bom, doutora, a gente precisa falar de quantidade. Quanto é que eu preciso de água para manter o meu organismo funcionando bem? Sim, essa é uma boa pergunta, na verdade, porque muitas vezes nós achamos que precisa ser 2 litros, né? Quem de nós nunca ouviu falar isso? A verdade é que essa quantidade ela é calculada conforme o peso corporal do indivíduo, então nem todo mundo vai precisar exatamente dos 2 litros de água. Algumas pessoas precisariam de menos, outras até mais. Mas lembrando que a quantidade mínima é 35 ml por quilo de peso por dia. Então, nós podemos fazer o cálculo aí. É um cálculo individual. É um cálculo individual. Tenho meu peso, vai ter uma necessidade, você tem outra. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre como desenvolver o hábito de consumir água, porque tem muita gente que vai, ouvindo essa informação, querer melhorar a sua vida, não consegue beber, trava. Alguns sentem ânsia, outras pessoas passam, inclusive, mal. Como é que a gente desenvolve o hábito de beber água, doutora? Essa questão do hábito, ela é muito importante, porque o hábito ele precisa ser desenvolvido aos poucos. Uma pessoa, por exemplo, que quase não consome água e tem essa questão da ânsia, né, a náusea, obviamente ela precisa tomar em pequenas quantidades, aumentar aos pouquinhos e tomar mais vezes ao longo do dia. Então, não necessariamente ir lá e tomar um copo de água cheio, né? Quando, na verdade, às vezes não tem esse hábito. Então, o ideal é ir aumentando aos poucos a quantidade e aumentando a frequência das tomadas ao longo do dia, né? Quantas vezes você toma água ao longo do dia. E existem algumas estratégias muito positivas nisso. Por exemplo, levar sempre uma garrafinha com você. Às vezes a gente fica esperando a oportunidade de tomar água em algum lugar que tem uma água disponível, ou às vezes parar o trabalho, parar o estudo, para ir tomar água, né? Quando na verdade você ter uma garrafinha ali no seu cantinho vai te ajudar muito a desenvolver esse hábito, vai te lembrar que você precisa tomar água, inclusive. Boa. Sim. Uma meta, né? Uma meta, Colocar uma meta. Inclusive, já vi pessoas, inclusive pacientes, me contando, eu achei muito interessante e inclusive passei a recomendar. Alguns colocam despertador no celular, outros têm aplicativo. Hoje em dia tem aplicativo até para lembrar a gente de tomar água. E quem não tem o hábito, pode ser muito positivo fazer o uso dessas estratégias. Agora, lembrando que água é água. Embora um refrigerante possa conter água, um suco de fruta contém água, a gente vai trabalhar a digestão quando, para beber água pura, isso não acontece, né, doutora? São processos diferentes. O consumo de água ou o consumo de sucos, refrigerantes ou outros líquidos são momentos diferentes da nossa digestão. Enquanto alguns líquidos envolvem um processo semelhante ao de uma digestão de alimentos, a água não, ela tem um funcionamento direto. O nosso organismo ele não precisa, por exemplo, metabolizar ali durante a digestão os compostos da água. E isso é muito positivo também, porque de alguma forma isso acaba ajudando, por exemplo, na maior saciedade. Algumas pessoas, inclusive, consomem pouca água e percebem que sentem muita fome, né, ao longo do dia. Então, isso tem muita relação também. Maravilha! Gostou dessa conversa? Doutora Érica aqui com a gente hoje, muito obrigada. Eu que e espero agradeço. conversar com você numa outra oportunidade. Mas para você que quer conhecer mais do conteúdo, mais do trabalho dela, dá para seguir pelas redes sociais, tá lá no Instagram, @ericazanetti, do jeito que fala, tá fácil para você. E mais uma vez, muito obrigada, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço. Na semana que vem a gente volta aqui com mais uma entrevista diretamente aqui dos estúdios do UNASP Campus Engenheiro Coelho.